Meus prezados irmãos, dado o início o horário de início do nosso estudo, elevemos os nossos pensamentos em prece, nesse instante agradecendo a divina bondade, a oportunidade que nos é dada do estudo, do aprendizado, que sempre renova os nossos conceitos, os nossos pensamentos íntimos, de maneira, Mestre, a nos aprimorarmos pouco a pouco, para podermos assim servir melhor em Tua bendita seara, que pelo pouco que fazemos, já tem representado tantas bênçãos em nossas vidas. Nesse instante, pedimos ao Senhor, Mestre, que nos ampare e nos inspire, seja na leitura, nos comentários, bem como também que a bondade divina nos ajude na compreensão, na assimilação, na absorção do tempo. Pedimos, Mestre amado, ao Senhor, que não nos faltem as bênçãos de paz, de saúde e alegria, que essa casa sempre nos concede, e que o Senhor as leve igualmente aos nossos lares, entes queridos, aos nossos irmãos que sofrem, aonde houver dor, aflição, que o vosso amor, a vossa paz se façam presentes. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe Santíssima, rogue a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciado o estudo mediúnico da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, conforme a nossa programação mensal, hoje nós vamos estudar no livro Seara dos Médiuns, o capítulo que tem por título Imagina, que é o capítulo de número 45, isso mesmo, do livro Seara dos Médiuns. E no livro dos Médiuns nós vamos estudar o capítulo de número 24 da segunda parte, que é um capítulo que, vez ou outra, nós vamos estar lendo e comentando, que tem por título Da Identidade dos Espíritos. Hoje nós vamos ter na leitura e nos comentários, além da participação minha, do nosso amigo Gilvan também. E nós vamos passar a palavra para ele vai dar início, e em seguida a gente faz a segunda parte aqui da exposição. Meus amados, meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito, experimentai se o Espírito é de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Essas orientações de João Evangelista foram registradas na sua primeira carta, no capítulo 4, item 1. E, como já sabemos, os fenômenos mediúnicos existem desde os primórdios da humanidade. Mas nessa passagem bíblica já podemos perceber que desde o tempo dos apóstolos, do cristianismo primitivo, já existia uma orientação, um cuidado especial para se identificar a natureza dos espíritos que estavam ali comunicando com as comunidades cristãs. Então já desde aquele tempo existia ali um intercâmbio com o espiritual e esse cuidado na identificação dos espíritos. O assunto foi muito desenvolvido por Allan Kardec na obra O Livro dos Médiuns, no seu capítulo 24, onde Allan Kardec estabelece considerações valiosas acerca
da possibilidade de identificarmos os espíritos, do modo pelo qual devemos distinguir os bons e os maus espíritos, os espíritos superiores e os espíritos inferiores, e inúmeras outras questões acerca desse tema. É importante recordarmos que o Livro dos Médiuns foi a segunda obra na codificação. Allan Kardec, quando começou ali os estudos, a pesquisa dos fenômenos mediúnicos, primeiramente publicou a obra O Livro dos Espíritos, onde ficaram ali estabelecidas as bases filosóficas, onde ele explicou ali a essência do Espiritismo. Depois, então, veio a obra O Livro dos Médiuns, que é um guia prático, porque havia a necessidade dos adeptos, dos que estavam ali iniciando o Espiritismo, de compreender melhor, em termos práticos, receber orientações, diretrizes para o exercício da mediunidade. Então, em 1861 veio o Livro dos Médiuns. E é interessante, logo na contracapa do Livro dos Médiuns, olha que interessante, tem o título O Livro dos Médiuns, ou, olha que interessante, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, ensino geral dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo espírito invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos. Então, Allan Kardec deixou bem claro que é um guia prático, cheio de diretrizes e orientações para o exercício da mediunidade. E nós sabemos, todos nós somos médiuns em alguma medida, Então, é uma obra de fundamental importância, e por essa razão é que estudamos aqui nas quintas-feiras o Livro dos Médiuns, em conjunto com outras obras, em especial com essa Seara dos Médiuns, onde Emmanuel comenta alguns trechos do Livro dos Médiuns. Então, nós iremos desenvolver esse capítulo da identidade dos espíritos, falando de uma forma genérica acerca desse tema, da identidade dos espíritos. E depois, o Lucas, se tudo der certo, aprofunda aí no Seara dos Médiuns. Mas Allan Kardec começa o capítulo dizendo o seguinte: a questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas. É que, com efeito, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade, e sabe-se com que facilidade alguns dentre eles tomam nomes que nunca lhes pertenceram. Então, nós sabemos que no mundo espiritual existem irmãos nossos desencarnados que são espíritos, de acordo com a classificação espírita da doutrina, espíritos zombeteiros, espíritos mistificadores, que gostam de tentar ludibriar, de falsear ali a sua identidade. Então, é por isso que Allan Kardec toma todo esse cuidado na orientação sobre a identidade dos espíritos. E ele prossegue: esta, por isso mesmo, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. Então, em primeiro lugar, em termos de obstáculo, de dificuldade dentro do exercício da mediunidade, é a obsessão, que nós estudamos aqui bastante. E depois, Allan Kardec nos fala que esse tópico, a identidade dos espíritos, é o segundo maior empecilho no exercício da mediunidade. Todavia, em muitos casos, a identidade absoluta não passa de questão secundária e sem importância real. Bom, então aqui Allan Kardec já nos fala que a identidade do espírito, ela é uma questão controvertida, um problema que nós precisamos tomar muito cuidado, mas que não é
algo de fundamental importância. E nós vamos entender por quê, né? Porque muitas vezes nós não vamos conseguir saber a identidade absoluta, ter total certeza sobre quem é aquele espírito. Mas isso não significa que a sua comunicação, né, o conteúdo que ele está nos transmitindo não seja de fundamental importância, um conteúdo de ordem superior. Então ele prossegue dizendo assim: julgam-se os espíritos como os homens pela sua linguagem. E aí ele dá um exemplo, né? Ele fala aqui de Fénelon. Pesquisando, nós descobrimos que Fénelon foi um teólogo francês, um homem muito culto, muito sábio, né, que viveu nos séculos 17 e 18. Ele, além de teólogo, ele era poeta, escritor, e deixou obras ali de conteúdo relevante na pedagogia, na política e no campo religioso também. Então, um espírito muito instruído. E aí ele fala, se o espírito que está se comunicando se apresenta com o nome de Fénelon, nós temos que analisar se é compatível a comunicação que ele está transmitindo com as qualidades desse espírito, né? Então, se ele estiver ali dizendo banalidades, coisas triviais, certamente não é Fénelon. E prossegue então Allan Kardec dizendo o seguinte, que à medida que os espíritos então vão se purificando, vão se elevando, vai convergindo os seus sentimentos e os seus pensamentos, porque eles passam a se identificar cada vez mais com as leis de Deus. Então, quanto mais o espírito progride, mais similar os seus pensamentos, são os seus pensamentos, de tal forma que muitas vezes não é necessário nós sabermos exatamente quem é aquele espírito que está trazendo a comunicação, porque o que interessa é aquele conteúdo que, como nós sabemos, à medida que se evolui o espírito, o conteúdo também é elevado e é similar. Os espíritos superiores não falam coisas contraditórias entre si, eles estão ali sempre gravitando em torno do Evangelho de Jesus. Só que aí Allan Kardec diz o seguinte, né? Porém, como de nomes precisamos para fixar as nossas ideias, eles podem tomar o de um personagem conhecido, cuja natureza mais identificada seja com a deles. Allan Kardec nos explica aqui, né, porque alguns dos adversários do Espiritismo diziam que, né, se o Espírito está se apresentando com um nome que não é dele, isso aí já era uma fraude. Allan Kardec diz exatamente isso que estamos mencionando, que na verdade não, nem sempre. Pode ser um espírito que pertence àquela falange, do mesmo grupo daquele espírito, e às vezes até mesmo um mandatário dele. Mais na frente, o codificador nos explica isso. Em todos os casos, se pode dizer que, se não era ele, é um espírito do mesmo grau de elevação, ou talvez até um enviado seu. Então, se o espírito se apresenta, né, dando um nome aí, por exemplo, de um santo, e se questiona, será que é aquele santo mesmo? Bom, primeiro, né, que ele não tem motivo para mentir, se for ele mesmo. Mas se não for, né, pode ser um mandatário seu, né, ou um espírito da mesma elevação espiritual. Lá nas questões 7, 8 e 9, vamos pular para o item um pouco mais na frente, no item 268, onde tem questões sobre a natureza e a entidade dos espíritos. Allan Kardec formula essas perguntas sobre essa situação, lá na 7. Quando evocado espíritos, os espíritos superiores vêm sempre em pessoa ou, como alguns o supõem, se fazem representar com mandatários incumbidos de lhe transmitir os pensamentos? Aí a espiritualidade superior respondeu: por que não virão em pessoa
se o podem. Se, porém, o espírito evocado não pode vir, o que se apresenta é forçosamente o mandatário. Nós já podemos imaginar um espírito, de uma ordem muito elevada, o quanto que ele tem de compromissos, de tarefas a realizar no mundo espiritual. Então, muitas vezes ele não pode vir pessoalmente e manda alguém da sua inteira confiança, da mesma elevação espiritual, que age ali como se fosse um mandatário, um enviado dele. Então, Kardec continua perguntando na questão 8: e o mandatário é sempre suficientemente esclarecido para responder como faria o espírito que o enviaria? Resposta: os espíritos superiores sabem em quem confiam o encargo de os substituir. Além disso, quanto mais elevados são os espíritos, mais se confundem pela comunhão dos pensamentos, aquilo que estávamos dizendo, Eles passam a pensar, a sentir da mesma forma, que é de acordo com o Evangelho, com as leis divinas. De tal sorte que, para eles, a personalidade é coisa indiferente, como o deve ser também para vós. E aí, na questão número 9, Kardec continua perguntando: compreendemos que seja assim quando se trate de um ensino sério, mas como permitem os espíritos superiores que outros, de baixo escalão, adotem nomes respeitáveis para induzirem os homens em erro, por meio de máximas não raro perversas? Então Kardec pergunta o seguinte: olha, quando o ensino é sério, a gente entende que pode ser um mandatário, alguém da mesma ordem espiritual daquele. Mas, então por que os espíritos superiores permitem que mistificadores, zombeteiros, espíritos de grau menor se manifestem nos enganando? E aí a espiritualidade responde: não é com a permissão dos primeiros que estes o fazem. O mesmo não será entre vós? Os que desse modo enganam os homens serão punidos, ficais certos, e a punição deles será proporcionada à gravidade da impostura. Ao demais, se não fosseis imperfeitos, não terias em torno de vós senão bons espíritos. Aqui então os espíritos falam: se vocês estão atraindo espíritos dessa natureza, é porque ainda possui muita imperfeição para ser trabalhada. Se sois enganados, só de vós mesmos vos deveis queixar. Deus permite que assim aconteça para experimentar a vossa perseverança e o vosso discernimento, e para vos ensinar a distinguir a verdade do erro. Se não o fazeis, é que não estáis bastante elevados e precisais ainda das lições da experiência. Então, meus irmãos, aqui a espiritualidade nos ensina que Deus permite que isso aconteça para sermos colocados em prova, para termos que estudar mais, adquirir mais experiência. O mesmo ocorre com relação à obsessão. Esse tópico aqui está relacionado com a obsessão. Depois os irmãos podem conferir lá as questões 464, 466 e 470 de O Livro dos Espíritos. Lá Kardec pergunta para a espiritualidade superior por que Deus permite a obsessão, por que permite que espíritos nos perturbem, nos prejudiquem. E a resposta é mais ou menos nesse sentido, para nos provar, para nos fazer progredir. Então está relacionado um tópico com o outro. Vamos voltar lá onde estávamos. Continuando aqui, no item 256, no último parágrafo desse item, Kardec continua dizendo assim: a questão da identidade é, pois, como dissemos, quase indiferente
quando se trata de instruções gerais. Isso aqui é importante, irmãos. Uma vez que os melhores espíritos podem substituir-se mutuamente, sem maiores consequências. Os espíritos superiores formam, por assim dizer, um todo coletivo, cujas individualidades não são, com exceções raras, desconhecidas. Não é a pessoa deles que nos interessa, mas o ensino que nos proporciona. Então aqui Kardec deixa muito claro o seguinte: quando se trata de orientações gerais, de um ensino para todos nós, pouco importa qual foi o espírito que transmitiu. O nome não importa, importa o conteúdo, porque à medida que o espírito evolui, os seus pensamentos, as suas ideias se convergem, são similares, e tudo de ordem elevada. Então isso não tem muita relevância. Eles mesmos não dão relevância a isso, porque já se livraram do orgulho, da vaidade. Muitas vezes nós é que ficamos preocupados, qual que é o nome, porque nós ainda temos isso no nosso coração. E aí Kardec faz então uma distinção. Uma coisa são as instruções de ordem geral, outra coisa, aí ele continua aqui, outro tanto já não sucede com as comunicações íntimas, porque aí é o indivíduo e sua pessoa mesma que nos interessa. Muito razoável, portanto, é que nessas circunstâncias procuremos certificar-nos de que é o Espírito que atende ao nosso chamado e realmente é aquele que desejamos. Então, aqui muda de figura. Se lá nas orientações gerais não há muita relevância em qual é a identidade absoluta daquele Espírito, o que vale é o conteúdo, aqui a identidade é importante, porque se trata de uma comunicação íntima, como por exemplo as cartas consoladoras de Chico Xavier e de outros médiuns, quando irmãos do plano desencarnado, irmãos desencarnados do plano espiritual, são autorizados a transmitir mensagens, geralmente para os seus entes ali, para trazer um consolo, um bálsamo ali para os seus corações. Nesses casos, nós sabemos, o Chico mesmo falava que o telefone toca de lá para cá. No próximo capítulo aqui desse livro, tem um capítulo que chama das evocações, e lá Kardec fala que as evocações, nós devemos ter cuidado ao evocarmos o Espírito, porque nós não sabemos em qual estado ele se encontra lá. Ele pode estar em um estado muito complicado e aí trazer um grande transtorno para os seus familiares que estão ainda encarnados. Então, nesse caso, é importante identificarmos se trata realmente daquele espírito. E como que isso será feito? Kardec dá aqui a diretriz, através de sinais seguros de identidade. Geralmente são hábitos, informações, segredos que só aquele espírito poderia saber. Uma coisa que marido e mulher se confidenciavam, uma informação que só aquele filho poderia saber, coisas muito íntimas que ninguém naquela reunião seria capaz de saber, só mesmo aquela pessoa que agora está desencarnada. Então, nesses casos, isso é uma prova, uma evidência de que se trata daquele espírito, e aí sim é importante. Bom, aí dando continuidade aqui, nos itens 260 e 261, de forma resumida, Kardec diz o seguinte, que os sinais ali de evidência, como uma caligrafia, a própria assinatura do Espírito, são provas, mas provas relativas, não asseguram com certeza absoluta de que se trata aquele Espírito, porque também no mundo espiritual existem falsificadores. Os espíritos lá, assim como aqui na Terra, também possuem habilidades de falsear. Então é só uma evidência, não constitui prova absoluta.
A prova absoluta vão ser essas circunstâncias de caráter pessoal, íntimo, que só aquele espírito poderia saber. Prosseguindo aqui então, Kardec então passa para o tópico modos de se distinguirem os bons dos maus espíritos. E aí, lá no item 262, ele diz o seguinte: se a identidade absoluta dos espíritos é, em muitos casos, uma questão acessória e sem importância, o mesmo já não se dá com a distinção a ser feita entre os bons e os maus espíritos. Pode ser-nos indiferente a individualidade deles, mas as qualidades nunca. Kardec então aqui está nos dizendo, com relação ao conteúdo, aos valores daquele espírito, isso aí é importantíssimo. A gente sempre tem que perquirir, né, analisar e ficar ali atento, né, para não ser ludibriado. Ele prossegue aqui, em todas as comunicações instrutivas, é sobre esse ponto, consequentemente, que se deve fixar a atenção, porque só ele nos pode dar a medida da confiança que devemos ter no espírito que se manifesta, seja qual for o nome que ele o faça. Aí no item seguinte, 263, já dissemos que os espíritos devem ser julgados como os homens, pela linguagem que usam. E aí, mais na frente, o codificador prossegue: pode estabelecer-se como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos será sempre em relação com o grau de elevação a que já tenham chegado. Isso aqui então é uma regra absoluta, né? A gente vai analisar ali, né, as qualidades e os valores morais do espírito através da linguagem que ele utiliza. E a linguagem, é claro que não é o idioma, o sotaque, é o conteúdo, né? São as ideias que estão ali naquela comunicação. E aí no item 264, Kardec diz o seguinte, a bondade e a afabilidade são atributos essenciais dos espíritos depurados. Não tem ódio nem aos homens e nem aos outros espíritos. Lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas sempre com moderação, sem fel e sem animosidade. Admita-se que os espíritos verdadeiramente bons não podem querer senão o bem, e dizem senão coisas boas, e se concluirá que tudo o que denote, na linguagem dos espíritos, falta de bondade e de benignidade, não pode vir de um bom espírito. Jesus já nos ensinou, né? Conhece-se a árvore pelos frutos, né? Uma árvore boa não pode dar maus frutos, e uma árvore má não pode dar bons frutos. É disso aqui que se trata. E aí no item seguinte temos um tópico muito importante: a inteligência longe está de constituir um indício certo de superioridade. É muito pelo contrário, né? A gente sabe que existem inteligências aí grandiosas, né? Espíritos muito intelectualizados, mas com aspecto moral ainda bem rasteiro, né? Com o coração ainda cheio de ódio, de veneno. Então a inteligência está longe de ser um sinal de superioridade, porquanto a inteligência e a moral nem sempre andam emparelhadas. Pode um espírito ser bom, afável e ter conhecimentos limitados, ao passo que outro, inteligente e instruído, pode ser muito inferior em moralidade. Salvo engano, é sobre isso que fala lá a lição da seara dos médiuns, né? E caminhando aqui para o final da nossa participação, no item 266, Kardec diz o seguinte, que submetendo todas as comunicações a um exame escrupuloso, e sem lhes perguntar, em se lhes percustando e analisando o pensamento e as expressões, esse é o único meio de se identificar, né, se o espírito é superior ou inferior. Quer dizer, submeter a um exame criterioso, né,
analisando os pensamentos e as expressões. Esse é um único meio de se identificar assim de forma mais certeira, né, se trata de um espírito superior ou inferior. E aí ele traz um conselho de São Luís, o espírito de São Luís, que era o espírito que orientou as atividades lá no centro espírita onde Allan Kardec era presidente. O São Luís era o mentor intelectual, o benfeitor espiritual, me desculpem. E São Luís disse o seguinte: qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos que presidem os vossos trabalhos, uma recomendação há que nunca será demais repetir e que deverias ter presente sempre na vossa lembrança, quando vos entregais aos vossos estudos: é a de pesar e meditar, é a de submeter ao cadinho da razão mais severa todas as comunicações que receberdes, é a de não deixardes de pedir as explicações necessárias a formardes a opinião segura, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro. Bom, só para finalizar nosso comentário, né, a gente gostaria de ressaltar que todo esse estudo, né, nas quintas-feiras para o exercício da mediunidade tem por finalidade a gente se instruir e ser solidários, né, estarmos melhores para poder servir, ajudar Jesus na sua tarefa divina e de regeneração do mundo. Então, que o Divino Mestre nos abençoe a todos. Bom, meus amigos, vamos dar sequência. O que acontece que a gente gostaria de comentar já de início? Esse capítulo da identidade dos espíritos, vocês se lembram que no estudo recente nós comentamos que Emmanuel dá ênfase em alguns capítulos do Livro dos Médiuns mais do que em outros. Esse aqui é um dos que Emmanuel vai comentar muito. Emmanuel vai estudar muitos pontos que estão contidos nesse capítulo. E não tenham dúvida de que o Gilvan fez um esforço de síntese aqui muito grande, porque nós temos uma grande riqueza de informações e de lições para aprender, comentar e desenvolver ao longo do capítulo. Sendo que o nosso item de hoje está lá no final do capítulo, então é difícil às vezes a gente comentar sem posicionar os irmãos do contexto geral do capítulo, tá? Para mim dar início aqui, nós vamos considerar o seguinte: pegando no primeiro parágrafo, no item 255, para a gente introduzir o nosso comentário. Vocês vão observar, meus irmãos, que muitas vezes as introduções de Kardec a respeito dos capítulos no Livro dos Médiuns, Kardec era um emérito professor. E além de ser um grande professor, muito didático, muito metódico, ele tinha uma inspiração elevadíssima devido à tarefa a qual ele foi incumbido. Então é o seguinte: no início dos capítulos, Kardec muitas vezes vai dar para a gente um pequeno resumo, um panorama geral daquilo que ele vai desenvolver ao longo do capítulo. Vejam aqui que interessante o seguinte: a questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo, que é o seguinte: nós recebemos uma mensagem. De quem é? Quem que nos mandou essa mensagem? O espírito de quem? Nós vamos ter muita dificuldade com isso. E segue: é que, com efeito, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade, e sabe-se com que facilidade alguns deles tomam nomes que nunca lhes pertenceram. Quais são esses atos de notoriedade que nós, na esfera física, tanto nos utilizamos no nosso cotidiano? Por exemplo, eu recebo uma ligação. Se é alguém que eu convivo cotidianamente, talvez ali, questão de alguns segundos, rapidamente eu vou identificar quem é. Como, meus irmãos? Pela voz. Então, vamos supor, eu ligo para a Luísa, rapidamente ela vai saber o Lucas que está falando, por causa do timbre,
da maneira de falar, do meu tom de voz, etc. E assim acontece conosco, né? Os espíritos, nós conseguimos distinguir a voz deles, por exemplo, numa comunicação psicofônica? Não. Porque eles estão se utilizando da voz de quem? Do médium. Então, às vezes, algum sotaque, alguma maneira de dizer, né, um ou outro trejeito da fala pode ser identificável, mas não vai ser absoluto. Pode ser uma pista, né, um indício, mas não vai ser uma identidade absoluta. Tal como se a gente ligar para alguém, opa, é o Lucas que está me ligando, a gente identifica. Um segundo ato de notoriedade que a gente usa também no cotidiano, nós encarnados, aparência física, né? Uma pessoa vem chegando em minha direção, se é alguém que eu convivo, né? Não precisa nem ser diariamente, mas que eu encontro de vez em quando, a pessoa vai se aproximar, às vezes eu não lembro o nome, mas eu sei quem é. Não, aquela ali é a Valéria que está vindo ali, o cabelo dela é assim, a estatura, né, tem mais ou menos 1,70 m e tal. Então, a aparência física é outro ato de notoriedade na esfera física. E no mundo espiritual? Primeiro, os espíritos são para a maioria das pessoas invisíveis. E mesmo para um médium clarividente, o que acontece com a roupagem externa do espírito, com o perispírito? Ela é de material plástico, moldado. Então os espíritos podem mudar a sua aparência do seu perispírito em diversas circunstâncias. Os benfeitores mesmo conseguem modificar sua forma perispiritual. Um exemplo disso, quem quiser ver depois, peguem lá no livro Libertação, quando os espíritos superiores de Gúbio, André Luiz e Hilário descem até uma região de muito sofrimento no mundo espiritual, eles reduzem o teor vibratório deles. Ou seja, então no caso eles reduziram o teor vibratório e se fosse necessário eles assumiriam inclusive outra aparência. Tá, meus irmãos? Então perdemos também esse ato de notoriedade. E um terceiro, que a gente pode também, que a gente se utiliza no dia a dia. Se eu escrevo uma carta para o Hélio, se ele está acostumado com a minha escrita, rapidamente ele vai identificar que é minha, por quê? Devido à grafia, né? A letra dele parece letra de médico, ela é meio escorridinha assim, ela, né, o T normalmente ele faz assim, o A ele não fecha direito. A gente rapidamente identifica a grafia de quem a gente conhece, especialmente se a gente tem um hábito, né, de trocar cartas, por exemplo, ou mensagens escritas. Nos espíritos, nós também perdemos esse elemento, porque numa mensagem psicográfica, nem sempre a grafia é do espírito quando esteve encarnado. Às vezes, meus irmãos, quando a gente tem uma mediunidade psicográfica intuitiva, a grafia é do médium e não do espírito. Exemplo clássico disso, Ivone Pereira. Ela era uma médium psicógrafa, mas ela assistia as cenas, o local, o contexto e escrevia o conteúdo dos livros, sem que o espírito comunicante necessariamente pegasse na mão dela para escrever. Então é o seguinte, aí que está o nosso problema. Como que nós vamos identificar os espíritos? Kardec joga um problema para a gente. Nós não temos os atos de notoriedade que a gente tem na esfera física. Então é o seguinte, aí nós vamos ter, para os irmãos terem uma ideia geral do capítulo, num esqueminha bem simples, instruções gerais e comunicações íntimas. São duas categorias de comunicações. Instruções gerais são mensagens que normalmente os benfeitores nos passam com o intuito de esclarecer e de instruir. E era muito importante que Kardec desenvolvesse bem esse tema, porque ele estava lançando na época os alicerces da doutrina, para a gente poder saber distinguir uma instrução de caráter geral. Quando nós temos uma instrução de caráter geral, a identidade absoluta é indiferente. Não preciso saber se de fato é Sócrates, se é Fênelon, se é Kardec, se é João Evangelista, se é Paulo de Tarso. Quem está comunicando conosco? Isso é de caráter secundário. Qual que é a grande relevância? O conteúdo da mensagem.
Nisso que nós temos que focar. Mensagem de ordem geral, foque, analise e passe por um filtro muito severo o conteúdo da mensagem. E esse filtro severo vai depender da nossa capacidade de discernimento. Como que eu vou discernir? Eu preciso estudar. Eu não vou ter capacidade de discernimento se eu não tiver uma boa bagagem de estudos. Eu posso tomar como verdadeiro algo que é o que, meus irmãos? Falso. E os espíritos superiores são muito taxativos conosco quando eles falam o seguinte: é melhor nós rejeitarmos 99 verdades do que acolher uma só mentira. Então, sejam rigorosos, estudem, aprimorem-se, para que a gente tenha capacidade de discernir e acolher ou rejeitar determinadas mensagens. Por exemplo, há pouco tempo atrás nós vivemos aí um período da pandemia. De vez em quando a gente recebia algumas mensagens, como de Eurípides Massanufo, aí em grupos de WhatsApp e tudo, que a gente, enquanto espírita consciente, tem que ter muito cuidado. Quando alguém nos encaminhar uma mensagem assinada por um benfeitor, por um espírito superior, examinem, meus irmãos, rigorosamente. Na dúvida, melhor o quê? Não repasse. Não repasse porque nós não sabemos, tá? Então é o conselho que eles nos dão. Já o outro campo, aliás, ainda falando das instruções gerais, o que é o que ganha destaque? Nós distinguimos a natureza do espírito. É um benfeitor ou um mistificador? E a esse ponto, Kardec vai falar muito a respeito disso no item 267. Podem se resumir-se nos princípios seguintes os meios de se reconhecer a qualidade dos espíritos. E aí ele vai colocar aqui, ó, vejam quantos parágrafos, 26 parágrafos, nos dando instruções sobre distinção da qualidade dos espíritos, da natureza deles. É um benfeitor ou é um espírito que quer nos enganar? Vou dar um exemplo aqui crítico para os irmãos. Existem, meus irmãos, algumas casas espíritas em que às vezes tudo na casa é consultar o mentor, o benfeitor da casa. Quando a gente aprofunda mais no entendimento da doutrina espírita, nós vamos vendo que o benfeitor, por exemplo, principal do solar, vocês sabem qual que é? Aqui, ó, são os livros. Nós temos que ter muito cuidado, porque um espírito que se apresenta como benfeitor ou mentor da casa, na verdade pode ser um irmão nosso muito inteligente, que se passa por benfeitor, com a aparência de um benfeitor, quando na verdade ele pode estar ali dando uma série de instruções que vão fazer com que aquele grupo que se separe, com que aquela casa feche. Então, quando uma casa começa, tem que consultar o benfeitor, tem que consultar o benfeitor, vem a nossa casa, onde graças a Deus os nossos fundamentos aqui são muito sólidos, onde a gente aprendeu ao longo dos anos o seguinte: onde consultar? Vai na obra de Kardec e do Chico. Tem dúvida? Vai lá, procura lá. Os benfeitores, a gente pode até recorrer à ajuda deles e pedi-los inspiração, mas no seguinte sentido: ô meu irmão maior, me ajuda a achar aqui o fundamento ou o esclarecimento da dúvida que eu tenho. Eles vão nos instruir, mas a gente precisa se fundamentar, se basear na codificação. E na psicografia do Chico nós vamos estar em um porto seguro, tá bom? Já, meus irmãos, nas comunicações íntimas, aí é outra história, que é o quê? Uma mãe desesperada está prestes a suicidar e gostaria muito de saber como que o filho está, se o filho está vivo, se ele continua existindo, que ele não está ali debaixo da terra, e procura às vezes uma fraternidade espírita. Quantas e quantas vezes o Chico recebeu irmãs nossas, mães ou pais, com essa situação aflitiva na vida. E muitas vezes ele foi o intermediário de mensagens extremamente consoladoras. Agora, nessas mensagens, os espíritos espontaneamente trouxeram provas da sua identidade, citando fatos, pessoas, detalhes, particularidades, situações ocorridas no passado, que o médium não teria a menor condição de saber, e que o destinatário da mensagem vai perceber com precisão. Não tem como não ser ele.
Só ele sabia disso. Só meu filho sabia disso. Só meu pai sabia disso. Só minha mãe. Só minha esposa tinha conhecimento disso. E etc. Tá? Então, nas comunicações particulares, haverá provas abundantes de que se trata daquele irmão, daquele filho, daquele pai, daquela mãe que desencarnou e por autorização superior veio conversar conosco. Se tiver tempo depois, na Palavra Franca, eu trouxe um livrinho aqui que eu vou exemplificar isso. Vocês vão ver a riqueza de detalhes de alguma das cartas que o Chico recebeu, na qual quem recebeu teve certeza absoluta que só podia ser ele. Para exemplificar aqui, talvez a grande parte dos irmãos aqui assistiu um filme sobre a vida do Chico. Foi muito bem produzido, inclusive. Naquele filme, o contexto, né, o enredo que foi montado é exatamente uma situação como essa, onde o Tony Ramos, que estava lá no filme, formava um casal com a Cristiane Torlone, uma atriz, e lá eles perderam um filho. Vocês estão se lembrando aí do filme? E o pai era profundamente cético, não acreditava na possibilidade da sobrevivência da alma e da possibilidade de comunicação. Até o ponto em que ele mandou uma carta precisa, com uma situação, uma brincadeira que o pai fazia com ele, coisa que eles brincavam dentro de casa, que ele nunca tinha contado aquilo para ninguém. Aí pronto, aí ele falou, não tem como não ser ele. Então, esses pontos sobre a identidade dos espíritos são bem distintos. Comunicações íntimas e orientações de ordem geral. Tá bom? Bom, visto isso, meus irmãos, vocês vão observar ao longo dos próximos meses que possivelmente nós vamos voltar nesse tema para desenvolver, para explicar com detalhes um ponto ou outro dele. O nosso item específico de hoje está lá na frente, que é o parágrafo 12º do item 268, já no finalzinho do capítulo, questões sobre a natureza e identidade dos espíritos. Então vamos lá. Os espíritos que nos induzem em erro procedem sempre cientes do que fazem, ou seja, nós recebemos uma determinada comunicação e, eventualmente, um espírito tem ali no conteúdo da mensagem algum equívoco, algum erro. Esse erro é intencional? Ou ele pode ser não intencional? Ou seja, ele pode enganar-se de boa fé, sem saber que está se enganando? E aí, ou seja, recapitulando a pergunta, os espíritos que nos induzem em erro procedem sempre cientes do que fazem? Resposta: não. Há espíritos bons, mas ignorantes, e que podem enganar-se de boa fé. Às vezes é um espírito que acha que está fazendo o melhor e pode nos dar uma instrução errada. Isso não acontece conosco? Às vezes a gente, querendo o melhor, passa uma informação errada para alguém sem estar mal intencionado. Desde que tenham consciência da sua ignorância, convém nisso e só dizem o que sabem. Ou seja, existe, portanto, a possibilidade dos espíritos se enganarem nas respostas de perguntas que nós lhes dirigimos. E aí, meus irmãos, nós vamos então nos lembrar da natureza dos espíritos. Por quê? A morte, por si só, não provoca nenhuma transformação substancial no nosso mundo íntimo. A gente chega no mundo espiritual com um conjunto de conhecimentos, de conceitos, de experiências que nós adquirimos na vida física. Portanto, ao passarmos para o mundo espiritual, ali nós nos tornamos sábios de um dia para o outro. Ou não tomamos conhecimento amplo de tudo, de toda a criação divina, ou de tudo que rodeia quem continua encarnado. Ou seja, nós chegamos no mundo espiritual, perdemos a veste de carne, e lá iremos estudar, iremos nos aprimorar, mas isso vai precisar o quê? De tempo. O fato de estar desencarnado não nos torna mais sábios, mais conhecedores da realidade como um todo. E é justamente isso que Emmanuel vai destacar na página de hoje. Vejam só.
O título é Imagina. Nós vamos fazer aqui uma leitura e ao final nós vamos explicar até mesmo para poder ilustrar com a página de Irmão X em seguida. Vejam só. Imagina-te possuindo irmãos furtados do teu lar quando pequeninos. Vamos imaginar que nós tivemos um grupo de pessoas que foram tiradas de sua própria casa desde pequeninos. Arrebatados ao teu afeto, foram aprisionados e cresceram em regime de cativeiro, sendo feitos escravos, quais bois na canga, conduzindo a cabeça do arado ou sustentando a moeda. Traficados como alimários, ou seja, como animais de carga, erguiam-se com a aurora e suavam no eito, nas lavouras, enquanto o dia tivesse luz. Se doentes, tinham remédio nas próprias lágrimas. Se chorosos, recebiam repetidas chicotadas para consolo. Embora amassem profundamente os seus, eram constrangidos a contemplar soluçando as próprias esposas vendidas a mãos mercenárias e os filhinhos pequenos, entregues à lavagem amontoada no coxo. Gostariam de estudar, mas eram propositadamente arredados da escola. E se mostrassem qualquer anseio de liberdade, eram postos a ferro e varados até a morte. Então Emmanuel está traçando aqui um quadro para a gente. Imagine um grupo de pessoas que foi, especialmente antigamente, isso é uma triste realidade que a humanidade já viveu de maneira muito intensa, a questão da escravidão. Então vamos imaginar um grupo de pessoas que foi aprisionado, foi escravizado, com todas as limitações, com toda a crueldade envolvida nesse tipo de situação. Imagine igualmente que esses irmãos menos felizes, criados distantes do teu carinho, se comunicassem do plano espiritual com as criaturas terrestres e fossem motivo de hilaridade, ou seja, de deboche, pela linguagem primitiva em que ainda se expressam. Pensa neles como estando ainda algemados aos caprichos daqueles mesmos que lhes deviam respeito e renovação e que continuam a tê-los como cães amestrados para objetivos inferiores. Explorados em seus bons sentimentos, em regressando ao mundo onde foram supliciados na confiança ingênua, são mantidos em espírito como vítimas e jograis. Ou seja, esse grupo então desencarna, chega ao mundo espiritual e lá ainda continua nessa situação de profunda ignorância e de desconhecimento. E feito esse quadro, ou seja, supondo essa situação descrita por Emmanuel, ele vai concluir dizendo assim para nós: imagina tudo isso e sentirás o coração doer-se de imensa dor ao ver companheiros desencarnados iludidos na boa fé. Ou seja, se um desses irmãos se comunicasse conosco pelo canal mediúnico, o que eles expressariam? Uma realidade muito limitada, uma percepção muito limitada daquilo que está à sua volta, numa comunicação em que às vezes eles achariam estar falando a verdade conosco, quando na verdade eles estariam expressando aquele pequeno horizonte de percepção que eles são capazes de detectar. Longe de explorá-los com perguntas indiscretas e ordenações deprimentes, ou seja, de dar-lhes ordens, de fazer-lhes longos questionários, longas perguntas, saberás ajudá-los pela bênção do amor. Então vamos lá, meus irmãos, aqui nós estamos começando a compreender o que Emmanuel está querendo nos dizer. Muitos dos irmãos que se comunicam conosco pela via mediúnica, especialmente nas reuniões de desobsessão, se encontram em quadros semelhantes a esses. Ou seja, eles têm poucas condições de responderem longas perguntas. O fato de estarem desencarnados não lhes deu um amplo conhecimento da vida e daquilo que está à sua volta. Pelo contrário, às vezes, muitos desses irmãos vão estar presos em traumas, em situações extremas que viveram quando encarnados, sendo capazes de responder muito pouco para a gente, sendo capazes de nos esclarecer muito pouco. E aquilo que nós lhes perguntarmos, possivelmente eles vão nos responder iludidos de boa fé. Ou seja, vão nos afirmar algo
como parte daquilo que eles percebem e acham que é o certo, quando na verdade vai estar limitado às situações que eles viveram. E conclui Emmanuel: entenderás então que se todos endereçamos aos instrutores da vida maior pedidos constantes de socorro e de paciência, cada um deles também diante de nós exibe no coração as 4 palavras de nossa velha súplica: tenha dó de mim. Ou seja, muitos desses irmãos, vindos de quadro de dor e de sofrimento, é como se eles nos pedissem, quase que nos implorando o seguinte: tenha compaixão de mim, eu não consigo te responder. Não achem que o fato de eu estar domiciliado no mundo espiritual me habilita a responder tudo e na quantidade ou na profundidade que você supõe. Pelo contrário, muitos desses irmãos nossos terão condições de responder muito pouco e vêm ao nosso contato para receber, através de uma reunião mediúnica, por exemplo, as vibrações que nós, enquanto encarnados, somos capazes de oferecer. Um pouco de equilíbrio, um pouco de paz, um pouco de serenidade, para que eles então aos poucos vão se restabelecendo, se fortalecendo e se recuperando no mundo espiritual, num processo que às vezes, meus irmãos, vai demandar o quê? Muito tempo. Portanto, a postura de nós, enquanto participantes de um grupo espírita, de um grupo mediúnico, não é a pergunta de um investigador, não é a postura, de um investigador, de um inquisidor, de alguém que vai descer nos detalhes do que aquele irmão viveu, do que ele está passando, porque muitas vezes ele não vai ter condições de nos responder. Pelo contrário, ele vem ali para receber uma prece nossa, receber os pensamentos de paz em que a gente lhes enderece e vão poder nos esclarecer muito pouco em torno daquilo que eles estão vivendo. E se a gente insistir, possivelmente nós vamos passar por situações muito constrangedoras para nós mesmos. E aí, meus irmãos, nós vamos agora ilustrar com uma página de Irmão X. Talvez eu avance um pouquinho no tempo da palavra franca, mas eu vou pedir licença para os irmãos, porque essa página aqui é muito boa para ilustrar para a gente justamente esse tema, tá bom? Está no livro Pontos e Contos, é o capítulo de número 9, intitulado Surpresa em Sessão. Então vamos lá. Aquela mania de Aguinaldo Limeira raiava pela imprudência incompreensível. Estimava o serviço de doutrinação aos desencarnados, era muito pontual às reuniões, contribuía de boa vontade nos serviços de assistência, mas no trato com o invisível, em conversa com os irmãos desencarnados, não era bastante cauteloso nas conversações. Cultivava especialmente as sessões práticas, as reuniões mediúnicas, dedicadas às entidades sofredoras e ignorantes, mas preferia realizá-las com grande público, junto ao qual se esmerava em demonstrar o verbo enérgico e veemente. Não se sentia satisfeito por mostrar o caminho ao desviado, dar pão espiritual ao faminto de luz, remédio à alma enferma. Aguinaldo multiplicava perguntas e exigências. Então, esse irmão nosso, ao invés de ter estudado, aos pouquinhos, meus irmãos, nós vamos ver a importância do estudo. Olha o que Emmanuel falou aqui conosco. A última frase da página de Emmanuel é como se os Espíritos dissessem assim para a gente: tem dó de mim. Para a gente entender a situação de dificuldade que ele se encontra. Só que o nosso personagem aqui, o Aguinaldo Limeira, sem ter estudado o Livro dos Médiuns e o Seara dos Médiuns nesse estudo que estamos fazendo hoje, o que ele fazia? Perguntava, indefinidamente e de maneira despropositada, ou seja, não havia necessidade de tantas perguntas. Ele agia mais como um investigador, ou alguém que quer saber demais, como um curioso, do que alguém que vai oferecer pão espiritual para a entidade em desequilíbrio, para o irmão que necessita ali da colaboração do trabalho da desobsessão. Por vezes, as entidades em luta
por motivo de sofrimentos incríveis, não podiam prestar esclarecimentos minuciosos. Mas o doutrinador reclamava, rogava e insistia. Continuava perguntando, continuava perguntando. Quanto mais conhecido o espírito visitante, mais se dedicava Limeira nas indagações ociosas. Quando arrancava certas declarações tristes, parecia alegrar-se como um caçador viciado quando apanha a presa. E a pretexto de identificar as almas sofredoras, tendia, sem perceber, para a falta de caridade. Ele ficava perguntando, até conseguir uma informação, como se fosse assim, agora eu consegui o que eu queria, né? E sem pensar ali no sofrimento que o Espírito estava passando. Para a gente resumir a página, logo em seguida, os benfeitores vinham e advertiam ele: Aguinaldo, meu amigo, tem cautela no campo da identificação dos invisíveis. Se o necessitado bate à porta, atendamos sem muitas perguntas. Que adianta detalhar a situação de pobres irmãos nossos, ignorantes e sofredores? Em muitas ocasiões, qual acontece aos doentes graves da terra, também os desencarnados em desequilíbrio não trazem a memória muito clara, perturbados das inquietações que lhes povoam a mente. Então, vejam aqui o paralelo. Imagina uma pessoa quando chega sentindo muita dor no pronto-socorro. Tem como o enfermeiro ou o médico fazer um tanto de pergunta ali para ele? Vamos supor, ele está numa crise de AVC. Ele não tem condições de responder muita coisa, né? Ele está ali passando uma crise cardíaca, uma insuficiência respiratória ou cardiorrespiratória. Ele não tem condições de responder quase nada. Da mesma forma, um irmão desencarnado que chega num desequilíbrio muito grande. Ele vai ter condições de responder muita pouca coisa, né? E continua o benfeitor, dá-lhes o pão do Cristo e deixa-os passar. Obrigá-los a detalhes de informações quanto ao lugar em que viveram, obrigá-los a pormenores informativos quanto à paisagem que lhes é própria, o lugar em que viveram, o que passaram, é aumentar-lhes a dolorosa humilhação. Seria crueldade pedir aos agonizantes certos esclarecimentos de que devem estar seguros aqueles que os ajudam. Além do mais, os que ensinam e doutrinam estão sempre criando imagens mentais diferentes daqueles que ouvem e aprendem, e torna-se indispensável não esquecer que tem grande público visível e invisível. E concluindo, a indagação descabida por vezes se ajusta à pretensão científica na pesquisa intelectual. Mas aqui, meu amigo, estamos no serviço de ajuda do espírito para a melhora do sentimento. Você não está num laboratório investigando alguém, ou num gabinete de polícia fazendo um interrogatório. Você está ajudando em nome de Jesus. Era o que o benfeitor dizia para ele. Só que aí, meus irmãos, ele continuava teimoso na forma dele de conduzir o trabalho da doutrinação. Vejam um episódio que vai acontecer com ele. Mantinha-se inalterada sua situação, até que um dia surgiu uma entidade que tomou o médium Silvares a desfazer-se em convulsivo pranto. Então, numa das reuniões, de repente, o médium começou a chorar muito, era um espírito comunicante. Diga, meu irmão, falou Aguinaldo inquieto, diga o que sofre e o que deseja. Que sofro, o que desejo? Gemeu o infeliz. Não posso. Sou um miserável convertido num monstro. Como assim, meu amigo? Tornou Limeira cheio de curiosidade. Ai, suspirou a entidade. Como doem os resultados da hipocrisia. Na terra enganei as criaturas, mistifiquei semelhantes, mas agora sinto-me diante da própria consciência. Não posso iludir a mim mesmo. Como então que você foi um hipócrita no mundo? Perguntou Limeira. Certamente enganou os homens, mascarando propósitos e intenções, e muito tarde reconhece que praticou um crime. Isso aqui, meus irmãos, já está fora da linha. Já está escapando já.
está atuando como um juiz. Não é o que um esclarecedor deve fazer. Já está saindo fora aqui. É verdade, falou o infeliz soluçando. Tão comovedoras eram as lágrimas do comunicante infeliz, que toda a assistência chorava sob forte emoção. Limeira, contudo, desejando imprimir o máximo efeito ao quadro, mostrou a atitude inquiridora e convincente. Então ele continuou, disse o seguinte: continue, meu irmão, prosseguiu com autoridade. E ao invés de confortá-lo, em nome de Jesus, levantando-lhe a esperança caída, o doutrinador insistia: esclareça convenientemente o seu caso, meu irmão. De onde veio? Poderá identificar-se? Aqui, ó, também fora, do que Kardec nos orienta. O desventurado esforçava-se em vão para responder, ou seja, ele não estava em condições de responder. E aquilo ali nem deveria ter sido perguntado. O pranto embargava-lhe a voz. Parecendo insensível, Limeira continuou. Então, vendo que o espírito não conseguia responder, o doutrinador, o esclarecedor, continuou dizendo o seguinte: veja, meu amigo, a que estado angustioso você foi conduzido pelo hábito de mentir. O crime da hipocrisia determinou suas lágrimas atuais. A morte, que derruba os véus da ilusão, revelou sua verdadeira consciência. Conhece o irmão agora os sofrimentos que aguardam os mentirosos, os homens fingidos e todos aqueles que aparentam a verdade e fogem delas ocultas, acolhendo-se ao crime. Fale, meu amigo, em que zona da vida tentou enganar as leis divinas? Como se chama? Que fez na terra? Como iludiu o próximo? Possuía você alguma crença religiosa? Aqui, ó, tudo errado. Nesse momento, a entidade conseguiu interromper o choro, os soluços e falou: Aguinaldo, não me torture mais com tantas perguntas. Escutando aquela voz, tonalizada em novo característico, ou seja, parecia que ele conhecia aquela voz, o doutrinador estremeceu, como a gente fala assim, não até arrepiei, ele conhece essa voz. Fez-se lívido e perguntou espantado: quem é você, meu irmão? O infeliz comunicante, num gesto supremo, respondeu muito triste: eu sou seu pai. Viu-se então que Aguinaldo deixou baixar a cabeça e começou também a chorar. Então vejam só, meus irmãos, que situação, Por quê? Prática mediúnica sem estudo. Nós precisamos estudar, porque eu não posso agir achando que algumas coisas que acontecem no mundo é algo normal de se fazer num trabalho mediúnico, porque não é. Vejam ali o que ele fez, o que ele infligiu ao pai dele, o constrangimento que ele vai passar, e que lição dolorosa, porque às vezes era alguém que ele até amava muito, que ele queria muito bem, e que ele provocou tamanho sofrimento ao invés de ajudar aquele irmão que talvez o mundo espiritual custou para levar ali naquela reunião, e ele conduziu de maneira totalmente equivocada. Bom, meus irmãos, conforme eu previ, eu acabei entrando um pouquinho no tempo seus, me desculpe, tá? Mas nós vamos agora franquear a palavra. Eu só peço que espere um pouquinho, que conforme nós combinamos, vou interromper a gravação e em seguida a palavra é dos irmãos, tá bom?